eu vou falar aqui do terror dos empresários em relação ao risco psicossocial, e você sabe muito bem do que eu tô falando. Assédio moral. Esse risco psicossocial, ele tem sido tão nítido, ele tem sido palco de tantas ações trabalhistas, ele tem sido palco de tantos problemas dentro da empresa, que eu fiz um vídeo para falar só dele. Gente, eu poderia ficar aqui falando sobre assédio 1 hora, mas não é eu falar sobre assédio, é primeiro você entender o que é o assédio. Muitas vezes o empresário, as pessoas, os funcionários, os líderes entendem que assédio é apenas o grito, um palavrão, uma palavra mal colocada, quando na verdade precisa ficar muito claro o que é um assédio. Assédio é uma invasão, assédio é quando se passa do limite, assédio é quando você coloca a pessoa numa situação de vergonha, de constrangimento, de humilhação. É óbvio, e a gente precisa entender isso, que no ambiente de trabalho as pessoas conversam, as pessoas brincam, as pessoas falam, tem dias bons, tem dias ruins. Não é uma ação isolada, um coleguinha isolado, mas sim ações repetitivas, ações frequentes, algo que acontece sempre, ao ponto de adoecer um setor, adoecer uma pessoa, adoecer uma empresa. Então, a gente precisa entender que assédio tem sido, sim, um problemão para os empresários. A gente tem sido chamado para fazer inúmeras intervenções, desde prevenção para que não aconteça. Então, a gente começa a trabalhar com os líderes, a gente tem feito treinamento de comunicação, de ambiente, de postura, e isso tem sido muito legal, porque antes que aconteça, é feito ali um treinamento, uma prevenção, uma conscientização, algumas intervenções em situações bem pontuais e algumas ações em que as pessoas já estão ali com um problemão jurídico e que, obviamente, é um efeito cascata, porque muitas vezes a pessoa que faz isso com um gestor, por exemplo, que faz isso com faz com 2, faz com 3, faz com 4. E aí, de uma ação, vira 2, vira 3, vira 4. Ah, é só o gestor que pode fazer um assédio moral? Não, tem vários tipos, tá? Então, pode ser hierarquicamente, pode ser um funcionário que é submetido a um gestor, ele pode fazer um assédio ao gestor, o gestor a ele, e os colegas ali, né, que estão, os pares que estão em pé de igualdade ali no trabalho. Então, a gente precisa ficar, né, muito atento a isso. O mais comum é realmente o gestor com os seus subordinados. E isso tem dado muito prejuízo para as empresas. Então, acho que fica aqui, né, o meu alerta, e por isso que eu fiz esse vídeo só para falar de assédio moral. Então, falando desse risco psicossocial, que é gravíssimo, e que é muito frequente, e que é um dos, se não o mais, que tem causado prejuízos dentro da empresa, o que é o assédio moral, tá? Então, eu vou falar aqui de 3 assédios. O mais comum é o assédio moral, tá? Então, tem aqui constrangimento, pressão, humilhação, cuidado com os apelidos em tom de brincadeira, exposição e ameaças, cultura do medo. Isso gera muito problema na sua empresa. Então, tudo isso tem que ser, aos poucos, corrigido. Não é uma brincadeira isolada, não é um comentário isolado, mas sim uma repetição de ações constantes, abusivas, invasivas, que passam do limite, que não tem ali, né, um acervo profissional. Então, isso sim, e que, obviamente, constrange, humilha, deixa a pessoa com vergonha, isso sim pode ser considerado assédio. O assédio sexual. Eu tô com uma empresa que tá com um problemão, mas um problemão, porque ignorou. E aqui, uma coisa importante que eu preciso dizer para você, empresário. Óbvio que você não pode se responsabilizar por uma atitude, por uma fala de um funcionário que comete isso. E a empresa não vai ser responsabilizada
pelo que o funcionário fez, falou, mas a empresa pode ser responsabilizada, presta atenção nesta palavra, pela omissão. Por isso que é muito importante, ó, vou entregar aqui para você assim, ó, muito importante na sua empresa você ter um código de ética bem feito, código de conduta, um canal de denúncia, uma ouvidoria que a pessoa possa falar, explicitar o que está acontecendo, e a partir do momento que chega uma queixa, uma denúncia, a empresa tem que tomar medidas cabíveis. Então, repito, assédio moral, assédio sexual, qualquer assédio. A grande questão da empresa é não se omitir. A empresa tem que tomar providências. Eu não vou ficar aqui falando, a providência é isso, tem que fazer isso, junta aquilo, faz aquilo. Não, mas é importante vocês terem esse conceito. Vocês não serão responsabilizados pela ação, pela fala de um funcionário, mas vocês serão sim responsabilizados pela omissão, tá? O que seria aí, o que pode ser considerado dentro do ambiente de trabalho um assédio? Um toque não permitido, uma piadinha de cunho sexual, convites insistentes, apesar de não, comentários constrangedores sobre o corpo, sobre algo que tem a ver com sexualidade, usar do poder para obter algo em troca, e por aí vai, né, gente, assim, comentários, ser invasivo, então tudo isso entra, sim, no assédio sexual. E temos também, não menos importante, mas que acontece com menos frequência ou ainda com um pouco mais de sutileza, que são os assédios discriminatórios, né? Que tem a ver, às vezes, com comentário com a idade da pessoa, que tem a ver, às vezes, com o sexo da pessoa, né? E com a cor da pessoa, com o gênero da pessoa. Então, isso pode também entrar dentro de um assédio discriminatório. Nós temos outros tipos de assédio, mas eu vou falar desses 3 aqui, que é normalmente os que mais trazem problemas para a empresa e que muitas vezes o funcionário, o colaborador, ele acaba sendo alvo e adoecendo pelas repetitivas investidas de constranger, dar medo, conseguir algo em troca, utilizando do poder. Então, isso tem sido um problemão. E eu garanto para vocês que é muito difícil uma empresa que em nenhum setor, que em nenhum momento não aconteça isso. Na maioria das empresas, quando a gente vai a fundo, quando a gente conversa, quando a gente investiga, principalmente setores que dão ali um problemão, acaba tendo algum tipo de assédio. Ah, como é que a gente pode entender o problema que está tendo na empresa? Então vamos lá. A empresa está com muito número de afastamentos médicos, a gente precisa entender por quê. A empresa está com muitas ações trabalhistas, qual é o motivo da ação? A gente precisa entender por quê. A empresa está com muitas denúncias, a gente precisa entender o porquê. A empresa está com muitos erros, muita queda na produtividade, tem um porquê, a gente precisa entender porquê. E se a gente volta, aqui está o problema. Tá, vamos entender da onde está vindo esse problema. Na grande maioria das vezes, em alguma estaçãozinha desse caminho aqui, tem assédio. Então, assédio realmente merece esse vídeo todo, essa conscientização toda. É muito importante uma intervenção, porque assédio custa muito caro, mas muito caro para a sua empresa. E uma gestão segura, ela faz o funcionário performar muito melhor do que uma gestão do medo, da intimidação ou do estresse excessivo.